Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. 2017 começa com mudanças em diversos setores da Arquidiocese de Belo Horizonte, incluindo as paróquias e vicariatos, com a escolha de novos padres para diversas funções para os próximos 4 anos. Nesse período de transição, tem o balanço da 5ª APD, dos importantes trabalhos realizados e também a expectativa para os novos projetos que virão. Hoje vamos falar sobre o trabalho realizado pelo padre Áureo Nogueira, vigário episcopal para a ação pastoral. Bem-vindo, padre Áureo. Obrigada pela presença. Primeiramente, vamos falar um pouquinho dessas mudanças, a importância disso, dessa transição, de novas escolhas entre os vigários, entre as paróquias. Isso reafirma a beleza da arquidiocese, que procura trabalhar de forma colegiada. Então, a mudança dessas representações, desses vigários episcopais e forâneos, é também um momento de renovação de tudo aquilo que a Igreja quer a partir da 5ª Assembleia do Povo de Deus, à luz agora do seu projeto de evangelização, proclamar a palavra, trazer com mais força, com mais vigor. Então, isso oxigena também as estruturas da arquidiocese. Fala um pouquinho mais sobre essa 5ª Assembleia do Povo de Deus e desses compromissos firmados. A 5ª Assembleia do Povo de Deus, ela marca de modo muito especial o caminho pastoral, missionário e evangelizador da arquidiocese de longa data, portanto já é a 5ª. E ela aconteceu num ano muito significativo, um ano em que o Papa Francisco propôs também o Ano Santo da Misericórdia, na perspectiva do pontificado dele, de que uma igreja seja uma igreja verdadeiramente alegre, em saída, indo ao encontro dos outros. Então, esse espírito, ele perpassou todo o caminho da 5ª Assembleia do Povo de Deus, que começou desde o ano passado, em dezembro de 2015, e concluiu em outubro, dia 15 de outubro, aprovando com todo o povo de Deus as diretrizes da Arquidiocese de Belo Horizonte, dentro de 10 compromissos muito importantes que assumimos para colocar em prática durante esses próximos 4 anos na nossa arquidiocese. O objetivo desses compromissos é nortear os trabalhos aí perante as comunidades? Exatamente. É à luz desses 10 compromissos que perpassam as várias dimensões da vida humana e cristã, na perspectiva da pessoa, da comunidade, da sociedade, a Igreja se pauta para colocar em prática urgências hoje que vão qualificar a vida humana, a vida cristã, como, por exemplo, a gente pensa no compromisso com a palavra de Deus em primeiro lugar, que ilumine o caminho de uma igreja rede de comunidades, com a presença forte da liderança leiga, nas periferias, nas realidades mais difíceis dos aglomerados, das favelas, o cuidado, por exemplo, com os mais pobres. A Igreja faz novamente esta opção clara de pensar nos sofridos, nos excluídos da sociedade. O cuidado com a família, por exemplo, que é a base de toda a sociedade, numa perspectiva de acolhida da realidade das famílias. Aquela família que a Igreja acredita que é, de fato, o caminho que Deus propõe, entre o pai, o filho, a mãe, mas também a realidade de famílias diferenciadas que hoje precisam ser acolhidas, acompanhadas, amadas, como o Papa Francisco tem nos inspirado. Essa perspectiva de pensar, por exemplo, os casais de segunda união, os recasados, aquelas pessoas que têm uma postura diferenciada de relacionamento hoje na dimensão da sexualidade, como lidar com essas questões. A catequese como formação integral, não só intelectual, mas com experiência de Deus. Então, são compromissos assim que abrangem muito, de maneira bonita, uma igreja que quer, de fato, estar na linha do encontro com o outro, dialogando com a cultura contemporânea, como o Papa Francisco tem nos inspirado. Tudo isso está nesse documento, né? Tudo isso nesse documento que a gente chama como projeto de evangelização, proclamar a palavra. Bacana. O senhor esteve por 6 anos à frente do vicariato para a ação pastoral. Sim. Fala um pouquinho do trabalho desse vicariato, por favor, padre Áureo. Então, Fernanda, isso para mim foi uma graça muito grande, porque o vicariato da ação pastoral na arquidiocese foi criado também a partir de uma demanda da Assembleia do Povo de Deus, a 3ª Assembleia. E ali a gente faz um trabalho de organização
e dinamização de toda a ação evangelizadora, pastoral e missionária da Arquidiocese. É um trabalho exigente, mas muito bonito, porque a gente aprende a lidar com a riqueza que é a Arquidiocese, ao mesmo tempo a sua complexidade. E nesses 6 anos eu percebi assim, o crescimento deste vicariato, né, que eu pude coordenar, mas trazendo assim, muito presente a riqueza de lideranças da Arquidiocese. Não só das nossas comunidades, mas também das instituições. Parceria, por exemplo, com a PUC, com os meios de comunicação da Arquidiocese. Essa beleza que nós temos de potencialidades de fazer evangelização, de fato, ser hoje moderna, aberta aos desafios e com a capacidade de instrumentos de dar respostas hoje para o homem, a mulher, o jovem, a criança. Então foi uma experiência muito rica, eu avalio como muito positiva, e o fruto desses 6 anos chega-se também com a 5ª PD, que agora, com esse projeto, constatou que precisamos criar um novo vicariato, e esse vicariato se chama agora Vicariato para Ação Missionária. Sim, né? sim. Então acho que isso é muito importante ressaltar. E ele vai cuidar de dimensões específicas, onde nem sempre a região episcopal e nós, como Vicariato da Ação Pastoral Política ou da Cultura, chegamos. Então, a dimensão, por exemplo, da realidade rural, que existe na Arquidiocese, essa realidade rural. Uma linguagem própria, um caminho próprio, que tem que ser pensado a partir daí. Depois, a realidade que ainda não chegamos muito, das vilas e favelas, né? Como lidar ali dentro, com pequenas comunidades. E, por fim, a realidade também presente na nossa Arquidiocese das cidades históricas, que é um outro modo também de lidar com a religiosidade do povo, a cultura daquele povo. Então, esse vicariato da ação missionária vai também ampliar, né, a ação da igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte. E completar aí nessa questão da ação justamente pastoral. isso. Tá certo. O senhor agora já está à frente, né, como reitor do Santuário de São Judas Tadeu. Fala um pouquinho desse trabalho, um santuário tão querido, tão procurado, né? Este santuário, eu digo também que é uma obra-prima da Arquidiocese, é precioso demais, porque ali, para você ter uma ideia, em torno de 60 mil pessoas passam por ali todos os meses, e no mês de outubro isso dobra. Então é uma procura de gente de todas as classes, de todas as comunidades, e o trabalho de evangelização ali tem que ser olhado com muito carinho. É um lugar de acolhida, de fazer as pessoas encontrarem, de fato, uma fonte para a sua vida. Elas vão muitas vezes ali sofridas diante de um problema, uma dificuldade, inspirados, né, pela vida de São Judas Tadeu. Então ali a igreja deve, de fato, continuar com esse trabalho de anunciar a palavra, celebrar os sacramentos, sobretudo a Eucaristia e a confissão, onde as pessoas se reconciliam, e fazer também esse trabalho da acolhida dos mais pobres, dos mais sofridos. O santuário tem uma obra social bonita, que hoje já existe, mas com certeza precisa ser mais ampliada. Mas é um espaço muito importante da Arquidiocese de presença no meio, de fato, daquelas pessoas que ali vão em busca, né, de uma resposta para as suas vidas e qualificando a palavra de Deus na pregação, na acolhida. Eu acredito que esse santuário ele tem, assim, dentro do projeto de evangelização Proclamar a Palavra, uma missão muito importante. Sim. Como é que é o atendimento? São milhares de pessoas, como o senhor disse, todos os meses. Como é que é o atendimento a esses devotos, a esses fiéis? Nós contamos lá com equipe, primeiro, né, de padres. Nós somos 5 padres a serviço deste santuário. Temos uma comunidade de religiosas também, as Irmãs Sacramentinas de Bérgamo, e um grande número de lideranças leigas. Devo ter lá envolvido voluntariamente umas 250 pessoas que em vários grupos, né, ajudam nessa acolhida com esses peregrinos que são muito importantes para o santuário. Então é um trabalho assim, que tem lá a dimensão paroquial, né, do dia a dia, com esses grupos, mas tem a dimensão do santuário, que é aquele lugar onde pessoas vindas de várias realidades vão ali. E ali a gente procura dar esse atendimento de acolhida, pela confissão, informações. Temos também os nossos meios de redes sociais, temos um aplicativo, temos o nosso Facebook, a página na internet, para conectar também com o devoto, não só naquele dia,
mas também ao longo do mês, dos finais de semana, no dia a dia, esta experiência de Deus, né, que eles vão ali buscar à luz da palavra. Tá certo. Adriauro, para a gente encerrar nossa entrevista, né, tão bacana, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esse 2017, para toda a comunidade. A nossa mensagem brota daquela confiança naquele que se chama Emanuel, Deus conosco. Penso que temos grandes desafios, foi um ano não muito fácil, mas muitas conquistas, a gente pode ter certeza disso, e que 2017 seja então nessa perspectiva também da esperança, da confiança de que Deus aposta em nós, porque Ele veio a este mundo e nós podemos transformá-lo se a gente se transforma. Amém. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, pelas palavras, que o senhor tenha também um bom ano. Obrigado, Fernando. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.